Bom dia, bem-vindos ao podcast da Macedo Vitorino. Hoje é dedicado ao tema de inteligência artificial e o direito. Connosco temos o Dr. Luís Miguel Henrique, advogado, comentador em diversos canais de televisão. O meu nome é António Vitorino e sou sócio da Macedo Vitorino. Eu acho que para começarmos, se calhar, o que devíamos fazer era tentar definir o que é inteligência artificial e para que é que serve. Grande pergunta, tão profunda, mas que eu vou tentar responder no mais curto espaço de tempo. E antes de mais, muito bom dia. Grato pelo convite e honrado, e espero estar à altura do desafio que me lançaste. Bom, a inteligência artificial é uma área das ciências da computação que tenta, de alguma forma, copiar ou imitar aquilo que o ser humano faz. E isso traz-nos um conjunto de perspectivas profundas do ponto de vista da potencialidade que existe, mas também um conjunto de desafios. A partir desse momento, pôr qualquer máquina a pensar, qualquer máquina a racionalizar, era algo que, se calhar, na nossa infância nós víamos nos filmes de ficção científica e sempre muito longe. O problema é que é uma realidade. E é uma realidade que está a velocidades diferentes em várias partes do mundo, com regras diferentes. Eu acho que, se calhar, era um bocadinho por aí que nós poderemos, talvez, trazer alguma luz aqui à nossa conversa. Sim, a inteligência artificial, de certa maneira, já está connosco desde que há computadores, porque os computadores têm algoritmos, têm instruções para fazerem processos que depois levam a resultados, e isso já é uma forma de inteligência. O que se tem verificado nos últimos 20, 30 anos é uma enorme aceleração nessas capacidades de fazer processos cada vez mais complicados. E a partir daí conseguimos desenvolver os primeiros sistemas que já poderíamos chamar de verdadeira inteligência artificial. Há 2 ou 3 anos tivemos a revolução ChatGPT. A revolução ChatGPT já usa um processo diferente, aliás, curiosamente desenvolvido pela Google, e que depois a OpenAI usou o mesmo processo, que é usar um processo estatísticos para determinar possibilidades de existência de palavras ou de identificação de imagens, etc. E é essa riqueza do ChatGPT, das tecnologias do ChatGPT, que geram esta nova onda de inteligência artificial. E que nos leva a questionar, então já chegámos a um ponto onde a inteligência artificial pode substituir seres humanos, pode substituir advogados? Sabes, eu ainda há pouco tempo estive na conferência de um jornal, e não vou passar aqui a fazer a publicidade, que um caso mais que me fez pensar muito sobre o ponto onde a justiça e o direito e os advogados estão, foi um caso de um jovem português que há 15 anos atrás, há 6 anos atrás, foi desafiado pelo Hospital São João no Porto. Basicamente aquilo tinha o caos administrativo, o caos burocrático, o caos de gestão, em que não sabia sequer se havia frascos de álcool ou não havia, se havia compressas ou se não havia. Quando os pacientes chegavam nas urgências, era impossível, mesmo com os modelos de triagem burocraticamente que criadas, aquilo era a confusão instalada, porque basicamente, lá está, a tal análise sistemática de um conjunto de muitos dados, ela era extremamente ineficiente, ou praticamente não existia. Havia um conjunto de pessoas a fazer as mesmas tarefas, cada um na sua quinta. E basicamente o que aconteceu ali fez-me pensar muito o quanto a justiça ainda tem para caminhar. Foi basicamente em 10 anos, o caso do Hospital São João, para mim, é o benchmark daquilo que a justiça pode fazer, e podemos depois conversar também não apenas dos escritórios de advocacia, mas também até um bocadinho dos tribunais. Eu acho que são realidades distintas que, apesar de caminharem paralelamente, têm cada um próprio os seus desafios e as suas vantagens e potenciais desvantagens, mas focando. Hoje em dia, o exemplo claro é quando antes do paciente chegar, ele já sabe para que cama vai ser encaminhada, porque sabe, não espera, sabe eventualmente destrinçar o que é o urgente, do muito urgente ou da máxima urgência, e significa para onde é que ele é encaminhado, qual é que é o médico e como é que ele vai ser atendido. Ao nível das compras, não há mais a estocagem duplicada de um conjunto de recursos e falta de outros. Quando eu ouvi a explicação feita sobre como é que foi feito todo o trabalho de aplicação de inteligência artificial naquilo que são os serviços de gestão,
do Hospital São João, percebi o quão atrasado está. Se nós ouvirmos o novo diretor do CIAP a conversar, percebe-se claramente que hoje em dia também eles sentem essa necessidade que estão ali na primeira linha, sendo que eu entendo que, quando aplicarmos à justiça, há 3 níveis de conversa. Uma coisa são os tribunais administrativos e fiscais, e aquilo que a inteligência pode ser e aplicável, lá está, pela massificação e pelo um conjunto de automação de tarefas. Outra coisa serão toda a área civil e, por último, a área criminal, porque estamos a lidar com a liberdade das pessoas e onde o erro, onde o viés, aquilo que poderemos conversar sobre a questão serão problemas que terão um impacto muito maior do que numa ação civil ou de uma ação administrativa. Mas eu, sinceramente, tenho a certeza absoluta que tu terás muito mais para conversar e para explicar sobre estas questões. O que eu vejo é, ao domínio da aplicação de sistemas de inteligência artificial, acho que podíamos distinguir dois domínios, claro, embora as tecnologias até eventualmente possam ser as mesmas. Temos um domínio de tudo o que é mais mecânico, e tudo o que é mais mecânico e pode ser automatizado. A inteligência artificial atual, portanto, os sistemas tipo ChatGPT, ou Gemini, ou Claude, ou Anthropic, são sistemas que permitem já melhorar muitíssimo a automação. Portanto, eles vão muito para além daquilo que se fazia mesmo há 3, 4 anos. Não estou a dizer... Tu achas que os advogados, os nossos colegas, a nossa geração ou uma geração que vem a seguir, porque eu vejo sempre uma resistência cultural enorme em tudo, em Portugal particularmente, até por comparação a outros escritórios e outros mercados, mas eu vejo sempre uma resistência muito natural, mesmo em jovens advogados de 25, 28, 30, 32 anos. Existe mais em Portugal, mas isto vai ser uma aceleração tal que quem não usar vai ficar para trás. Vai mesmo ficar para trás. Os primeiros ganhos... Saber direito apenas não vai chegar. Saber direito apenas não vai chegar, mas o direito vai ser necessário para fazer a pergunta correta à máquina. E esse é o segundo domínio. O que falta, por um lado, vamos ter um conjunto de processos mecânicos cuja facilidade de execução vai ser muito aumentada. E ao ser muito aumentada, todas as pessoas os poderão usar. É preciso um mínimo de curiosidade, é preciso um mínimo de intenção, de vontade de o fazer. Mas passado esse primeiro obstáculo, depois a aceleração é muito grande naquilo que se pode fazer. E depois há um segundo conjunto de temas, que é aquilo onde os gurus da inteligência artificial acham que é possível. São os temas já quase de assistência jurídica, advisory, não é? Dar pareceres sobre determinados temas, onde estamos muitíssimo longe daquilo que é necessário. Portanto, os sistemas hoje em dia dão respostas manifestamente erradas. E isso é a tal história dos viés que nós começamos a nos cruzar à situação? Não é só? Não, eu acho que os viés é um tema... Um tema anterior ainda. Já anterior ou posterior, é um tema já de regulação e não um tema de resposta. Ou seja, o sistema essencialmente são sistemas estatísticos. Portanto, eles dão respostas olhando para um conjunto de perguntas e um conjunto de respostas possíveis. E, portanto, essa análise, não vale a pena entrar aqui nos detalhes técnicos, faz com que o sistema nos diga que uma coisa é assim ou não é. E, portanto, se tu fazes uma pergunta para a qual existe 1 milhão de pessoas que deram sempre a mesma resposta, o sistema vai te dizer a resposta é esta. Portanto, agora, se tu fazes uma pergunta para a qual tu só tens 10 respostas, o sistema tem muitas dificuldades em encontrar a resposta certa. E pior ainda, é que o sistema te vai tomar como resposta certa coisas que podem ser respostas erradas. Eu, por exemplo, faço uma pergunta a todos os sistemas de inteligência artificial que me põem à frente, e são muitos, que é muito simples, que é identifique-me as normas do Código Civil relativas à responsabilidade contratual. E ele identifica-me as normas, mas depois, quando é para citar as normas, faz citações erradas. Portanto, os sistemas não funcionam mesmo a esse nível, mas chegarão lá. Sabes, porque até foi notícia recente o que alguns dos nossos colegas andam a conversar sobre, nomeadamente, um acórdão da relação que aparentemente tem tanto erro e tem tantas situações de casos que não existem, que aparentemente poderá ter sido, e eu digo poderá porque ainda não está devidamente comprovado, alguém que quis ser mais papista que o Papa, ser um pouquinho mais preguiçoso intelectualmente e acabou por usar uma ferramenta que ainda não é possível usá-la para aquilo que não é possível preparar um acórdão, não é possível preparar... Mas é possível para extrair informação, para fazer uma análise preliminar da informação, para identificar, para sumariar, resumir documentos,
para procurar determinados elementos num conjunto de documentos. Achas que isso, Para tudo isso é extremamente útil. e achas que vai ser possível, nomeadamente, fazer isso com os softwares feitos fora de Portugal, ou aquela coisa apresentada pelo nosso Primeiro-Ministro no Web Summit de fazer um sistema de inteligência artificial português poderá até no futuro ajudar-nos, nomeadamente, a ter alguma coisa mais local que para o direito, por exemplo, eu vejo que do ponto de vista da engenharia há um conjunto de ciências, há um conjunto de áreas em que estejas em Lisboa, Londres, Singapura, São Paulo, Joanesburgo ou Nova Iorque é relativamente igual. Agora no direito não é. E esse é um dos grandes desafios, nomeadamente quando falo com colegas, ou quando falo com a minha equipa, ou quando falo com os mais novos, e os incentivo, nomeadamente, a procurarem, a estudarem, a perceberem, porque esse claramente não é o desafio de amanhã, foi o desafio de ontem. Às vezes há necessidade de perceberem até onde é que as ferramentas que já existem estão ao nosso dispor. E isso, eu acho que Portugal deveria talvez começar a conceber, nomeadamente do ponto de vista do direito, coisas nossas, coisas que nos ajudem a nós próprios no nosso sistema legal. Sim, mas não ao nível dos grandes modelos, porque E conciliar exigem outro. uma tal capacidade de computação. Nós nem sequer temos essa capacidade de computação. Aquilo que nós experimentamos neste isto é impossível de montar? Em 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses é impossível. Sabes que eu falei? Agora, é possível fazer uma coisa que é uma espécie de coleção de informação de dados portugueses que vão ser necessários. Por exemplo, há um sistema francês, aliás europeu, que está à procura de fazer sistemas com bases nacionais, ou seja, com bases de dados nacionais. Eles um pouco. E vai ter softwares portugueses. Vai ser necessário. Vai ter softwares portugueses em cima. Em cima disso. Chamada application layer, ou seja, aplicativos que funcionam em cima de modelos já existentes. É claro que adaptados mais para a nossa realidade, adaptados para a nossa linguagem, que não vá só buscar o português do Brasil, vai buscar o português de Portugal. Que consiga ter uma coleção de dados melhor, que consiga trabalhar com menos dados. Eu acho que a grande revolução na inteligência artificial nos próximos 2, 3, 4, 5 anos vai ser conseguir fazer mais com menos. Mas essa revolução não vai ser feita cá, vai ser feita lá fora. Vão ser estes sistemas, estes grandes modelos de linguagem que vão ser adaptados e transformados e melhorados ao ponto de eles conseguirem ser muito mais específicos e com uma pequena quantidade de dados conseguirem extrair muito mais informação e reutilizar muito mais informação. E se isso for assim, obviamente passamos a ter coisas em português com muito mais qualidade do que aquelas que temos hoje. Sabes, um bocadinho a brincar, sabes que eu às vezes também converso um bocadinho de futebol. Eu outro dia estava a falar com um amigo nosso que estava a perguntar em relação a estas questões dos sistemas de inteligência artificial, e eu falava por comparação em relação ao VAR. Portanto, no dia que se pensar que o VAR substituiu o árbitro, não vai funcionar, até porque o VAR continua a errar e a dar respostas relativamente erradas. E o fator humano continua a ser um critério altamente decisivo em relação a tudo isto, e não o será diferente em relação ao direito. Mas coloca desafios à profissão. Eu não sei se... O que levanta uma outra questão, que é o treinar das pessoas e o educar as pessoas e o formar as pessoas para usar esse sistema. Tem tido muita resistência na minha equipa em relação a isso. Estamos muito atrás na capacidade de formar as pessoas. Não é só cá, em todo o lado. Mas a pergunta feita de forma correta ao Google dá uma melhor resposta. A pergunta feita de forma correta ao ChatGPT dá uma melhor resposta. A capacidade de analisar a resposta, identificar o erro e conhecer muito mais. Curiosamente, os mais novos vão ter mais dificuldade, porque vão ter menos experiência. Vão olhar para um texto e vão dizer isto está bem. Não está. Porque isto aqui está mal. Ou tu tens que ir procurar mais isto e aquilo. Não se pode deixar de estudar. Não se pode deixar de estudar. Não se pode deixar de atualizar o direito. Tem que estudar muito mais e tem que ter muito mais experiência. Portanto, o nosso desafio vai também ser esse. Educar as novas gerações de advogados, que era o que estávamos a falar aqui, ou de juristas, a utilizar esses sistemas precisamente para que eles não errem tanto. E para terem melhores respostas. Como é que... Eu, no outro dia, estava a falar com uma pessoa que se licenciou há 2 anos, e a incapacidade de perceberem o impacto que tem na eficiência do trabalho deles de forma quase imediata. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a utilizar particularmente este ano. Foi uma coisa que no verão eu tirei uma semana, quando o trabalho estava um pouco mais calmo, e dizer assim, bom, o que é que está aqui a passar? Fui desafiado por um colega meu de São Paulo, em que realmente eles já têm até um conjunto de softwares e de ferramentas que eles utilizam diariamente para coisas distintas. Há um colega meu que tem um escritório com quem eu falei, que eu fiquei a dizer assim, bom, eu estou 10 anos atrasado, claramente. Quando chegam as primeiras coisas que fazem é abrirem 2, 3 sistemas em que lhes dizem o que é que aconteceu de legislação nova ao dia de ontem.
E aquilo dispara-te um conjunto de coisas e faz-te um conjunto de súmulas. Nomeadamente na gestão dos processos, quais é que são os dias que nós temos atraso face, digamos, a entrega que o escritório comercialmente tem que fazer. Não é uma questão de prazos judiciais, porque isso todos nós acabamos por controlar, quem faz contencioso, não é o meu caso, mas sei que o faz. Mas a capacidade de, nomeadamente, tu gerires um escritório, gerires uma equipa, gerires uma carteira de clientes e projetar estrategicamente o escritório é completamente diferente a partir do tempo em que tu passas a ter mais tempo para desenhares a estratégia e ocupas menos tempo com a operação e com determinadas tarefas que de cima para baixo vão cada vez sendo menos tempo ocupadas. E isso, sinceramente, eu acredito e já vi que tenho tido mais liberdade das tarefas semanais, daquelas tarefas operacionais, e que tenho mais tempo para pensar o meu negócio e pensar o negócio dos clientes. Onde é que estão as minhas soluções de médio e longo prazo e onde é que estão as melhores soluções para o cliente. Isso eu tenho sentido e acho que os desafios que aí vêm são muito, muito interessantes. Sim, eu acho que, em resumo, acho que calhar a mensagem, aquela que ainda se pode passar hoje é, nós estamos no dialbar de uma enorme transformação, não é ainda uma transformação essencial ou que vá fazer-nos prescindir de muitas das coisas que nós fazemos hoje, mas vai facilitar-nos muito o trabalho que nós fazemos, vai obviamente também dar-nos muito mais obrigações e requer muita vontade, muita curiosidade e muita humildade na nossa abordagem do trabalho. Achas que vamos despedir mais advogados com isto? Acho que eles vão ter que pensar de outra maneira. Okay, Vão ter que pensar melhor, é um grande desafio. Vai-se ter que pensar melhor e saber mais. É um grande desafio. Vai ter que saber pensar melhor, vai ter que pensar mais em termos, quase, eu costumo dizer, mais matemáticos e geométricos do que propriamente de linear de texto. Quem souber apenas trabalhar com Word e conhecer de direito, dentro de 10 anos vai estar a fazer tarefas muito menos bem remuneradas do que aquelas que são. Curiosamente, muito mais robotizada, não é? Estar a carregar só em botões. Hoje de falar a sair da faculdade e não perceber o desafio que enfrenta, uma coisa é alguém que já está a chegar ao último terço da carreira. Agora, quem está na primeira terço, na primeira metade, saber trabalhar e perceber e a tentar antecipar o que vem para isto, estar preparado não para o que já está a acontecer, mas para o que possa vir a acontecer, vai ser o desafio desta nova geração. Eu não tenho dúvidas disso. Tenho os meus filhos a sair, um ainda está na faculdade, outro a sair, e eles não trabalham, não ensinam, não preparam mentalmente. Já tive uma pequena discussão, dizer assim, vocês não estão a preparar os miúdos para aquilo que nós precisamos nos escritórios. Estão a ensinar da mesma forma que ensinavam há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. As ferramentas são outras, a forma de trabalhar é outra, a forma de prestar valor ao cliente é outra. Vocês continuam a ensinar exatamente como se nada estivesse a ocorrer no resto do mundo. É uma cúpula fechada, é um casulo, como se o resto do mundo não andasse a outra velocidade. Os meus hoje saem com 22, 23, 24 anos e tem que ser os escritórios a mentalizá-los, nem sequer a prepará-los a ensiná-los, a mentalizá-los para os desafios que têm e começar a pôr as ferramentas na mão para poder trabalhar. Isso é relativamente anacrónico e assustador. Muito bem, assim terminamos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Foi um prazer ter-te aqui e vemo-nos no próximo. Obrigado. Obrigado.